Como que a gente cria uma usinagem manual aqui dentro da plataforma Raichun? Bom, é bem simples, bem fácil, tá? A gente pode fazer a usinagem aqui em qualquer peça que a gente tiver adicionado ao nosso espaço, ao nosso módulo. Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, esse topo. Eu seleciono ele aqui. Isso eu tenho que estar no modo de peças, né? Se eu tiver no modo de espaço, eu só seleciono espaço. Então eu clico aqui Ctrl X, ou eu venho aqui na parte de alternar, o modo de seleção, seleciono o topo. E eu venho aqui, onde que eu venho abrir menu de funções, que basicamente a gente vai ter aqui a função de usinar peça. Então, clicando aqui, ele vai abrir essa tela aqui para a gente consegue colocar daí usinagens retangulares e circulares na nossa peça. Então, a gente tem aqui a medida da peça. Então, a gente vê que ele vai de 800 de comprimento até 500 de profundidade. E eu vou clicar aqui e vou colocar, por exemplo, uma caixa de tomada aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui na direita. Eu vou clicar em cima. Então, eu clico aqui em retângulo, depois eu clico em cima da peça. Se eu clicar em arrastar, eu consigo aqui mover essa usinagem. E se eu quiser também colocar uma medida exata, eu posso vir, por exemplo, aqui e colocar... eu vou querer que ele fique a 60 da profundidade e 300 aqui da direita. Até botar um pouquinho mais perto, vou botar 200 milímetros e beleza. Eu posso aqui daí colocar o comprimento e a largura e a profundidade dessa usinagem. O que a gente pode também utilizar aqui dentro dos parâmetros, a gente tem a possibilidade de utilizar fórmulas ou buscar medidas de forma automática conforme a gente precisa. Então, por exemplo, se eu quiser pegar o comprimento, pegar a espessura, pegar a largura da peça, sem precisar aqui colocar a medida manualmente ou fazer cálculos, eu posso basicamente colocar aqui C. Então ele vai ficar esse verde aqui para mim, indicando essa calculadora também, indicando que a gente está utilizando fórmula. Então digamos que eu vou pegar aqui, eu vou fazer o comprimento menos 100. Então esse daqui seria o comprimento menos 100. Então se eu vir aqui com o botão direito e vir aqui em centralizar no comprimento, a gente consegue ver que tem 50 milímetros aqui, ó, em cada lado, ó. Então 50 aqui, daí basicamente indicando que a gente tem um comprimento de 700 aqui milímetros. Então isso de forma mais fácil de inserir a medida do que a gente, por exemplo, pegar aqui manualmente a medida e fazer ali a configuração. Não, a gente só coloca C, ou se eu quiser também largura, ele vai utilizar aqui basicamente a profundidade, né, da peça, que é de 500 milímetros, e ele já mudou aqui para 500, só de eu colocar o L. Se eu colocar como E, ele vai botar como a espessura da peça. Então aqui a espessura da peça é 18 milímetros, ele alterou para 18 milímetros. Mas eu vou colocar aqui, fazer uma caixa de tomada, basicamente, que é de 40 por 40. E colocar aqui, daí as medidas que eu vou ditar. Então eu vou colocar aqui 150. E beleza, minha caixa de tomada aqui está inserida. Eu só vou colocar aqui a espessura na profundidade para ele fazer daí passante aqui na minha peça. Se eu quiser colocar um passa-fio, clico aqui em circular, clico em cima da peça e pronto, ele já aparece aqui para mim bem certinho. Então eu vou colocar aqui 60, profundidade também, eu vou utilizar o E. E beleza, já tenho aqui bem certinho. Se eu quiser colocar no centro, posso centralizar ambos, ele já vai colocar aqui no centro da peça. Então a gente não precisa nem calcular aqui as distâncias, ele já bota no centro da peça aqui. Essa é a única coisa que eu vou mudar. Aqui eu vou colocar 200 milímetros e pronto. Tenho aqui minhas usinagens configuradas. Eu posso agora simplesmente clicar aqui em salvar e vir aqui em visualizar as frações, ó. Eu já consigo visualizar as minhas usinagens inseridas, ó. Então, bem tranquilo, já configurado. E agora vamos ver no plano de corte como que fica. Eu vou clicar aqui em salvar, vir em plano de corte e vou exportar esse móvel aqui para o meu plano de corte. Beleza, carregado o plano de corte, a gente seleciona aqui ele. Então já fez aqui a busca das chapas, as peças. Eu faço aqui daí o cálculo do plano e venho visualizar. E pronto, aqui está os meus usinagens configuradas. E uma questão que a gente tem também aqui dentro do plano de corte, que a gente consegue clicar nela e configurar como que a gente quer que ela faça. Qual que é a ferramenta que vai fazer essa usinagem, como que vai ser o tipo de entrada, qual que vai ser o trajeto da ferramenta, se eu quero colocar em múltiplos passes, se eu quero mudar a profundidade que eu configurei dentro do projeto lá, eu posso mudar aqui, sem nenhum problema. E aqui em configurações avançadas a gente tem o feed rate da ferramenta, né, que é basicamente o deslocamento, a velocidade dela, e o plunge, que seria a descida da ferramenta. Então eu tenho toda essa possibilidade aqui de fazer a configuração aqui tranquilamente. Então basicamente é isso, a gente fez aqui a usinagem, tá bem tranquilo, posso fazer aqui o exportar G-Code, que ele já vai estar lá, minha usinagem configurada. Então a gente viu como é bem simples de inserir usinagens aqui dentro da plataforma.